Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, possa superabundar em nossas vidas, nesta semana em que iremos estudar mais um tema do livro de João, mais um tema envolvendo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os seus ensinos espirituais, uma linguagem espiritual simples, mas com uma mensagem profunda, como sempre, né? Bebendo direto da fonte, ouvindo daquele que é chamado de a própria palavra de Deus, né? Então é um privilégio muito grande nós estudarmos essa lição. O título da lição desta semana é Na Festa da Dedicação. E o que era a festa da dedicação? Ou hoje, nos dias de hoje, modernamente chamam de a festa das luzes, que em hebraico eles chamam de Chanukah, né? Ou Hanukkah. Então esta festa, chamada hoje de festa das luzes, é uma festa que durava 8 dias, né? Ia de um dia ao outro dia, ou seja, como de um domingo a outro domingo, são 8 dias, né? Então a festa comemorada de 8 dias. E tinha esse nome de Festa das Luzes, mas na verdade era comemorado a reinauguração do templo lá em Jerusalém, já que o rei da Assíria havia invadido Jerusalém, destruído o templo, e eles reformaram, né, restauraram o templo e fizeram essa festa de inauguração, e aí passou a ter essa festa. Que aqui no nosso calendário ocorre pelo mês de dezembro, aproximadamente em dezembro, né? Geralmente eles chamam de Festa das Luzes, como que a luz venceu as trevas. Quando o povo de Deus venceu o exército da Assíria, no sentido de que eles conseguiram restaurar aquilo que havia sido derrubado. O rei da Assíria havia derrubado o templo, que era a luz do mundo. A luz era a maneira como Deus resplandecia a sua glória no planeta. Era através daquele templo, né? Era assim que pensavam os judeus, né? E uma linguagem tipológica dita pelo próprio Deus no Antigo Testamento. E então, o rei da Síria, representando as trevas, havia tentado destruir o templo. E agora, com a restauração do templo, a luz expulsa as trevas. É mais ou menos isso que a festa de Chanukah, a festa da dedicação, né? A dedicação do templo. Dedicação poderia usar um sinônimo para ela, o sinônimo da consagração ou da reconsagração. Poderia também alguém dizer assim, porque, por exemplo, você vai dedicar a sua casa ao Senhor. Então, na sua casa não entra nada de errado. Há um costume hoje de as pessoas dedicarem os seus filhos a Deus. Quando a criança tem ali novinha, 1 ano de idade, aí os pais vão lá e dedicam o filho a Deus, né? É dizer assim, olha, eu vou me esforçar para que esse menino ande continuamente nos caminhos do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Isso é uma dedicação. Geralmente se faz esse voto em público, né? Esse é um costume cristão, assim como esta festa, a festa de Chanukah, a festa da dedicação. Então, quando se dedica uma coisa, quando se consagra uma coisa, aquela coisa deve ser usada apenas em prol das coisas de Deus. Nunca em benefício próprio, nunca dividido com outra coisa. É somente, exclusivamente para as coisas de Deus. É por isso que ele fala de festa da dedicação. E era a festa da dedicação, né? Ali, vamos ver aqui o verso síntese, porque ele vai trazer exatamente isso. João 10, versículo 22 e 23 diz assim: Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno, né? A estação do ano era o inverno, né? A época mais fria, né? Andava Jesus passeando no templo,
no pórtico de Salomão. Aquele que construiu, né? O próprio templo, né? Aquele que era uma tipologia perfeita de Cristo, filho de Davi, assim como o homem que tinha um coração de Deus, assim como Cristo é o filho de Deus, o Pai, né? Então, tipologias aqui, né? Esse verso 22 e 23 traz muita riqueza tipológica para a gente refletir nele. Então, era a época da festa da dedicação e Cristo foi passear no templo. Olha só. O povo já havia tentado matar ele 5 vezes. 5 tentativas, aí Cristo volta agora para passear no templo. Era, segundo os discípulos, estava pedindo para morrer, como Tomé já disse, tinha dito já 2 vezes, né? O povo está querendo lhe matar, o senhor quer voltar para lá e tal, né? Pois bem, então Jesus estava passeando no templo exatamente na festa da dedicação e época do inverno, né? A época em que se aproximava ali a preparação do terreno, né? Com a chuva, para que as coisas brotassem lá na frente, para que as árvores brotassem lá na frente. Então, estava passeando, né, diz aqui, no pórtico de Salomão, no portal, né, que Salomão construiu, por onde se entrava para ter acesso ao templo. Olha, amados, e aqui nós temos muita tipologia aqui, né? Quem é o verdadeiro templo que irradia sobre os seres humanos, que resplandece sobre os seres humanos a glória de Deus, a luz que vem de Deus? Quem foi que disse, derrubem este templo, falando do corpo dele, e ele será reedificado em 3 dias? Quem disse isso? Jesus Cristo. Ele era o verdadeiro templo. Então, na festa da dedicação, o templo verdadeiro estava diante do templo de pedra, passeando ali, exatamente no pórtico de Salomão, né? O Filho de Deus que estava resplandecendo a glória, a luz de Deus. A única forma de as trevas ser vencida era a luz que havia nele, em Jesus Cristo. E nós vamos entender aí o que aconteceu nesta visita especial que Jesus Cristo faz nesse dia de festa, para tentar abrir os olhos dos judeus, para tentar trazer a verdadeira luz aos olhos dele, para compreender que aquela festa, todas as festas tipológicas, elas apontavam para Cristo, para a obra de Cristo, para uma determinada missão, para uma determinadas liturgias. Essas liturgias apontavam tudo para um determinado evento, uma determinada missão, uma determinada obra que só Cristo poderia fazer. Bom, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta da lição desta semana, que diz assim: que fizeram os fariseus ao verem Jesus andando na área do templo, ali no pórtico de Salomão? Foi o que eles fizeram. Versículo 24 do capítulo 10 diz assim: rodearam-no, pois. Os judeus, né, cercaram Jesus ali, como se fosse prendê-lo, né? Como se fosse fazer algum mal, né? Porque ele já tinha intenção no coração. Rodearam-no, pois, os judeus, e lhe perguntavam: até quando nos deixarás perplexos? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Imagine só, você está passeando no templo, aí os judeus, né, identificam ele, um grupo aqui, não sei de quantos aqui, de 10, 20, ninguém sabe quanto, 2, 3, 4, rodearam, né? Rodearam, devia ter com certeza mais de 2. E então, eles começaram a questionar Jesus Cristo, né? E eles dizem assim: até quando você nos deixará em expectativa, com dúvida, para saber se você é o Cristo ou não, se você é o Messias, se você é o prometido de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus para trazer liberdade ao povo, como está na profecia? E aí, porque na cabeça deles, né, esses crentes de antigamente, é igual os crentes de hoje.
Não muda nada. A história se repete, como diz o princípio escatológico de Eclesiastes 1:9 e Eclesiastes 3:15. É a mesma coisa, não muda nada. Quando a Bíblia dizia na profecia lá em Isaías, que o Senhor iria mandar o seu ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para apregoar liberdade aos cativos e trazer liberdade aos oprimidos, quando diz isso lá na profecia, eles entendiam, porque não estavam preocupados com a coisa de Deus. Eles entendiam que essa liberdade era apenas e principalmente a do cativeiro romano. Como eles passaram cativos no período da Grécia, no período dos Medo-Persas, no período de Babilônia, né? No período da Síria. Então eles estavam buscando uma liberdade civil, uma liberdade política, uma liberdade social, uma liberdade para esta vida, para este planeta de pecado. Quem, em sã consciência, no planeta de pecado pode esperar uma liberdade? Só alguém que não tem juízo bom, que não tem discernimento espiritual, para entender que enquanto se vive nesse mundo, até você estando com Cristo nesse mundo, você nunca vai ter liberdade social, liberdade política e tal. A liberdade que Cristo oferece aqui neste mundo de pecado é uma liberdade espiritual. Ou seja, você está no mundo, mas não é do mundo. Você está no mundo, mas não é escravizado pelo sistema político pecador do mundo. Você está envolvido com os seres políticos, com os seres sociais, com esta vida, mas o seu espírito, a sua mente, os seus objetivos estão no céu, na vida eterna e não aqui. Mas eles não entendiam, tudo eles aplicavam à materialidade. Igual esses crentes de hoje aí, a maioria deles, né? E esses pastores que pregando prosperidade o tempo todo só pregam essa vida aqui. É para ganhar dinheiro, é para casamento, é prosperidade na empresa, a empresa faturando, e vamos vender, e vamos falar em dinheiro, e vamos vender cura por dinheiro. É terrível. Olha, só mudou a tática, mas o princípio é o mesmo. A ganância é a mesma, o homem é o mesmo, a história está se repetindo, mudou só um pouquinho do cenário, mas o homem é o mesmo e o espírito dele, ganancioso, é o mesmo. A cegueira dele é a mesma. Então essas figuras que rodearam Jesus Cristo aqui, né? Pedindo para que Cristo dissesse com clareza, olha, peraí, será que Cristo já não tinha dito com clareza? Cristo tinha dito que ele era mais do que o Cristo. Cristo já tinha dito que ele era o próprio Filho de Deus. Isso é mais do que o Cristo. Já imaginou? Ele fala o tempo todo, meu Pai me enviou, meu Pai me enviou, meu Pai está em mim, né? Eu estou aqui testemunhando do meu Pai. Se vocês negam as palavras que eu estou dizendo, vocês não estão negando a mim, estão negando o próprio Pai, porque as palavras são dele, não são minhas. Eu vim aqui apenas trazer uma mensagem dele, e se vocês não estão aceitando as minhas palavras, estão rejeitando a ele, estão rejeitando a Deus, o nosso Pai, o Pai de vocês, o meu Pai. Olha só, né? O Pai de vocês, entre aspas, né? Porque Cristo tinha dito que o Pai deles era o diabo, porque eles rejeitavam a palavra de Deus. Pois bem, então, voltando aqui para o texto, veja que eles rodearam Jesus Cristo e perguntaram, né? Até quando você vai deixar a gente em expectativa? Pela eternidade sem fim. Olha, porque a expectativa deles não tinha nada a ver com Cristo estar pregando de forma escondida, não. Cristo falou abertamente, havia uma nuvem de testemunha, que ele falou claramente quem ele era e para que ele veio. A expectativa deles não era por causa de Cristo, a expectativa deles era por causa da sua cegueira religiosa. A religião deles havia ensinado a eles a priorizar esta vida, a olhar as coisas espirituais da palavra de Deus como algo sempre material. A expectativa deles era fruto da sua própria cegueira, que eles mesmos alimentaram. Não tinha nada a ver com Cristo, aquilo ali. Eles estavam cobrando algo de Cristo de forma injusta. Porque Cristo havia pregado claramente quem ele era. Ora, como é que eles dizem, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente que tu és o Cristo? E Cristo já tinha dito, eu sou. Cristo já disse, eu sou o Cristo. Ele já tinha dito, algumas vezes. Então, eles continuam aqui pressionando o Cristo porque eles não queriam, de fato, saber, né,
que Jesus Cristo era verdadeiro. E se Cristo dissesse ali, eu sou o Cristo, eu já disse várias vezes, eu sou o Messias enviado para vocês. Olha, está blasfemando, prende ele, vamos matar. Eles só queriam que Cristo dissesse isso. Então estavam sempre armando armadilha, estavam numa cegueira sem cura, né? Estavam realmente numa cegueira assim, sem precedente, é uma cegueira terrível, né? Colocada pelo diabo na mente dele, porque eles não conseguiam enxergar que Cristo era o Messias, eles não conseguiam enxergar como o próprio ex-cego curado foi diante dele e falou assim, olha, nunca se viu, desde que houve nação até agora, que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Esse homem fez isso. Se ele abriu os olhos de um cego de nascença, ele não é um ser humano comum. Ele não é um homem pecador comum. Ele não é alguém que nasceu de uma mulher para morrer. Não, ele tem uma missão especial. Ele não é um homem comum sem missão, não. Ele é um homem, mas ele tem uma missão aqui na terra. A missão dele foi enviada por Deus. Esse homem vem de Deus. Esse homem tem o poder de Deus. Esse homem é diferente. Porque nele está a autoridade de Deus. Nele está, Deus colocou dentro dele o poder dele para que ele pudesse realizar essas obras. Não é alguém que a gente encontra no meio da rua aí sem poder nenhum, não. Não é assim, não. O ex-cego, o curado, disse isso para eles lá. Eles não queriam enxergar. Até o cego enxergou, mas eles não poderiam enxergar, porque eles comemorando a festa da dedicação, a festa das luzes, a luz de Deus estava ali, como Cristo já tinha dito no capítulo 8, né? No capítulo, disse também, repetiu já 2 vezes, né? Eu sou a luz do mundo. Ou seja, se vocês estão festejando a festa das luzes e não conseguem enxergar a luz maior, a luz espiritual que havia nas palavras que Cristo falava, nas revelações que ele trazia da boca do próprio Deus, o Pai, aqui para o planeta, se eles não conseguiam enxergar essa luz de Deus, como é que eles iam enxergar todas as luzes que há na mensagem perfeita, reveladora que Cristo trouxe à Terra? Eles, na verdade, a luz estava chegando aos seus olhos para eles enxergarem, mas eles continuavam nas trevas. Neste caso aqui, as trevas estavam vencendo de maneira assim absurda a mente daqueles homens que eram líderes judeus que cuidavam do templo que foi consagrado a Deus para que fosse uma luz. Já imaginou? O pessoal que está cuidando que está nas trevas, com a luz na mão e não consegue enxergar? Olha a dificuldade. É exatamente como é hoje. Muita gente se diz ser cristão, tem a Bíblia na mão, tem a verdade na mão, mas vive em trevas porque resolveu seguir a liderança religiosa, seguir uma placa de igreja e não consegue enxergar Jesus falando diretamente de Deus aos seus corações. Vamos então, meus amados, aqui para a segunda pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento dentro desse contexto ali da festa da dedicação, quando Cristo passeava ali no templo, passava pelo pórtico de Salomão, quando foi rodeado por alguns líderes da liderança ali, sacerdotes, né, doutores da lei, e a turma que compunha a seita dos fariseus cercaram Jesus Cristo, né? Eles fizeram uma pergunta, olha, se tu és realmente o Cristo, nos diga abertamente, não deixe a gente nessa expectativa. Parecia uma pergunta honesta, né? Mas não era honesta, eles não queriam saber, né? Então, que dura, mas objetiva resposta deu Jesus, expondo o caráter deles, o verdadeiro caráter, a verdadeira intenção que eles tinham ao fazer aquela pergunta. O versículo 25 diz assim, respondeu-lhe Jesus, já vos disse, eu já disse a vocês que eu sou o Cristo, e vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Olha só, rapaz, que coisa impressionante a resposta de Cristo, né? É como se Cristo dissesse, ó, foi feita uma obra, e nem foi eu que disse a vocês, foi um cego. Olha, há pouco tempo atrás, o cego foi lá diante de vocês levaram o cego 2 vezes, e o cego disse 2 vezes para vocês que só alguém vindo de Deus podia fazer aquilo com ele, era um cego de nascença. Vocês não acharam pouco e chamaram os pais dele. Ou seja, foram 3 testemunhos. Vocês tiveram 3 provas, né, de que
não só eu disse abertamente para vocês que eu sou o Messias, mas muitas outras pessoas, uma multidão, metade da multidão aí acreditou que eu era o Cristo e que era impossível, era muito difícil que viesse outro fazendo as obras que eu faço, os milagres, curando o leproso, curando o cego de nascença, expulsando legiões de demônios que vocês aí nunca expulsaram nenhum de ninguém, curando toda espécie, todo tipo de mazela que há no povo. Era febre, era ressuscitando, era aleijado, era pessoa com todo tipo de doença. Pessoa com fluxo de sangue, pessoa com cegueira, pessoa com a mão seca, pessoa que era surda, pessoa que era muda, né? Todo tipo de doença Cristo havia curado. Os milagres não eram uma pessoa, não era 4, 5, 6 pessoas, eram milhares. As multidões vinham e ele curava a todos. O texto bíblico é claro. O próprio profeta vai dizer ainda que se eles fossem relatar cada milagre, cada cura que Cristo fez ali, não caberiam nos livros. Isso, o próprio profeta aqui, o apóstolo João, vai dizer isso para a gente. Não caberiam nos livros. Como é que esse povo agora começa a perguntar se ele era o Cristo? E Cristo diz, ó, eu já deixei aí, vocês não querem ver não? Eu já disse de forma direta a vocês e vocês não creram. Aí Cristo dá ele vai dizer agora o porquê eles realmente haviam cegados que não conseguiam enxergar o que estava acontecendo diante dos olhos deles, que todo mundo em Jerusalém comentava. Não tinha uma pessoa, inclusive eles mesmos. Eu acredito que enquanto Cristo passou ali pregando o evangelho em Jerusalém, depois que ele foi anunciado como o enviado de Deus, o Messias, eu acredito que esses judeus e fariseus não tinham outro assunto nos seus jantares, nas suas casas. O assunto era Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que não tinha outra coisa, porque eram múltiplas as curas. Foi uma luz que invadiu a terra. O Senhor iluminou a terra com Jesus Cristo, porque não se falava noutra coisa em toda a região da Judéia, da Galileia, região de Samaria e até depois do Jordão, ali na região do Decápolis, região da Cisjordânia, né? Não sei, nem chegou até no Egito, ou região da Síria, lá por cima. Mas a fama dele se espalhou por todo o canto, porque não era um milagre. Era gente que vinha de tudo que é lugar do planeta para se encontrar com Jesus Cristo para ser curado. Então, já imaginou? A terra foi iluminada. Deus, o Pai, refletiu a sua luz em Cristo. Aí chegam esses homens agora, donos da igreja, donos do templo, se apossaram da coisa santa de Deus e agora querem, como disse Cristo naquela parábola, lembra naquela parábola? Que o Senhor Deus, a tipologia é assim, né? O Senhor Deus tinha uma vinha, planeta Terra, e deu para os homens, deu para Adão cuidar. Cuidei do jardim, Adão. Aí, Adão olhou para a árvore da ciência do bem e do mal, olhou para, não, essas árvores que é tudo minha. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos tomar isso para a gente. Né? O diabo colocou no coração dele, vamos tomar isso pra gente, vamos tomar, tomou, né? Aí começou o problema. Aí Deus falou assim, não, vou mandar meu filho agora, eu mandei meus servos, né, os profetas, eles mataram meus servos tudinho, não aceitaram as minhas mensagens, agora eu vou mandar meu próprio filho. Aí quando o filho chegou aqui na terra, ele disse assim, não rapaz, esse templo aqui é nosso, chegou o dono aí de tudo aí, ó, ele vai tomar isso aqui da gente, ele vai perder o nosso lugar de sumo sacerdote, ele vai querer ser o sumo sacerdote, e será mesmo de fato. Aí perder nossa posição. E agora? E os pastores aqui, os líderes, vão deixar de ser pastor, porque o pastor é ele é o bom pastor. Só tem ele, não tem 2 pastores na Bíblia. E agora? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, porque ele é o herdeiro, aí ele fica com a herança. Ele não tem mais outro filho, só tem um, que é o unigênito. Então a gente mata ele, e aí fica com o filho, fica com a herança todinha. Olha, aquela parábola que Cristo contou, ela é fantástica. Ela está dizendo exatamente isso. Eles mataram o filho que foi enviado, né, para reclamar isso. Então, quando Cristo contou essa parábola, ele estava contando a história da humanidade inteira, mas principalmente focando aos assassinos dele, que seria seu próprio povo. A quem o Senhor confiou o mundo a eles, a vinha. Já imaginou?
Pois bem, é o que eles estavam tentando fazer ali agora, né? Então Cristo vai dizer assim, olha, preste atenção, olhem para as obras que eu faço, olhem para as obras que eu faço em nome do meu Pai, ou seja, no poder do meu Pai. Essas obras eu não faço com o meu poder, porque eu não tenho poder para isso. É o poder do Pai através de mim que faz essas obras. É o que ele está dizendo aqui, ó. Essas obras que eu faço em nome do Pai, em nome, na autoridade, no poder de Deus, né? E essas obras dão testemunho de mim. Que testemunho elas davam de Jesus? Davam testemunho que ele de fato e verdadeiramente era enviado de Deus. Esse era o grande testemunho. Davam testemunho de que realmente ele, né, no corpo humano, seria incapaz de fazer aquilo. Um ser humano é incapaz de fazer isso. Então Jesus dava testemunho que aquelas coisas maravilhosas que ele fazia era o poder de Deus nele, ele era o enviado de Deus. Ele era o Messias, porque ninguém fazia aquilo. Elias não fez aquilo, Moisés não fez aquilo, Eliseu não fez aquilo. Ninguém fazia o que Cristo fazia. Então, como Cristo apelando ao coração deles aí, ó, se vocês não querem aceitar as minhas palavras, pelo menos analisem as obras que eu faço.